Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Bom também rever o pastor Genilson. Fazia um tempo que eu não o via. Enfim, alguém me perguntou, pastor, você quer que te apresente? Eu digo, não precisa, já me sinto em casa já, né? Já me sinto com minha família, meus irmãos. Bom demais estar aqui. Alguns dias atrás, eu estava voltando do Rio Grande do Norte, Natal, ali no período do Carnaval. E estava justamente aqui quando acho que o Davi me ligou, ou eu liguei para ele, alguma coisa assim, não é? Eu acho que eu te liguei naquele dia. E há pouco tempo, eu havia acabado de receber a notícia de que a minha mãe estava tendo um AVC em Recife, um acidente vascular cerebral. E eu quero dizer, eu pedi oração, falei ao Davi sobre isso, e quero dizer que ela está em recuperação, graças a Deus. Acho que só vou mudar o microfone aqui por causa da microfonia. Som 2. Melhorou? Ok, obrigado. Ela está em recuperação, o AVC comprometeu parte do lado esquerdo, o braço e a perna, não comprometeu a face. Ainda caminha com bastante dificuldade, ela tem 69 anos, fará 70 no final deste ano. Mas estar na presença de Deus é um conforto inigualável. Inclusive nos momentos difíceis, estar na presença dEle é a garantia de que o que não está bom ficará melhor, irá melhorar. Porque as últimas palavras da Bíblia dizem que haverá um novo céu e uma nova terra. Então, se por acaso você está passando por um momento difícil na sua vida também, quer seja com a saúde ou algum outro aspecto familiar, lembre-se, as últimas palavras da Bíblia dizem que tudo irá acabar bem. Essa garantia eu e você precisamos ter. Mas esse não é o tema da mensagem desta manhã. Esta manhã eu gostaria de conversar com os irmãos sobre presentes da graça. A graça de Deus é melhor do que a vida. Nós não somos salvos por obras, Fúvio, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus para nós. Assim é. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a pergunta que eu faço é, e agora? O que iremos fazer? Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que eu e você faremos? Interessante que os inícios, ou as palavras iniciais da carta de Paulo aos Romanos, são muito claras quando dizem, o justo viverá pela fé. Ele começa a discorrer sobre a questão da graça, do amor, da salvação, a questão do sacrifício que Jesus fez para nos salvar. Ele começa falando disso e é interessante que o apóstolo Paulo, como nenhum outro, ele sabia falar de que estamos vivos pela graça de Deus. Até que depois dos 5 primeiros capítulos, onde no capítulo 1 ele faz uma introdução, fala da ira de Deus contra a humanidade. Depois no capítulo 2 fala do juízo de Deus.
No finalzinho do capítulo 2, ele fala sobre os judeus e a lei, e então entra no capítulo 3 dizendo que ninguém é justo, que não há um justo sequer. Ele diz, inclusive, que ninguém busca a Deus naturalmente. Ele diz que eu e você, e toda a humanidade, estamos na mesma condição. E não é de uma condição social, econômica, em que a diferença é estabelecida pelo número de cotas, de ações ou do saldo bancário da nossa conta. Não. Ele está falando de uma condição espiritual. Todos nós estamos sob a mesma condição. Ninguém é justo. E aos olhos do Senhor, todos somos pecadores. Até que depois ele vem falando de que há uma saída, há uma justiça, que ainda que todos nós sejamos pecadores, há aqueles que são alcançados pela graça, abrem o peito, o coração para esta graça e mediante a fé eles são justificados, declarados justos. Uma justiça que não é própria, é uma justiça externa, extra-nos. E essa justiça é posta por nós, em nós. Ela pertence a outra pessoa, pertencem a Jesus. Mas aqueles que têm fé em Jesus recebem dele a justiça e são declarados aos olhos do Pai justos ou justificados. Interessante que após falar disso, no capítulo 3, dizer que ninguém é justo, que somos justificados pela fé. No capítulo 4, o apóstolo Paulo dá o exemplo de Abraão, como exemplo de alguém que foi justificado pela fé. E no capítulo 5, ele fala o que essa fé produz. Ele diz, a fé produz paz e alegria. É por isso que eu gosto tanto dessa expressão, dessa saudação cristã. Existem algumas saudações cristãs. Por exemplo, alguns cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor. É uma saudação bíblica, não tem problema nenhum você desejar a paz às pessoas. O próprio Jesus ensinou e disse assim, olha, quando você for pregar o evangelho, naquela casa em que você entrar, deseja ali paz. Tudo certo, a paz do Senhor seja contigo. Mas tem uma outra saudação que também é bíblica e é muito utilizada pelo apóstolo Paulo, principalmente, e o apóstolo Pedro chega a usá-la, que é a graça e paz. Eu gosto de utilizar mais essa saudação, graça e paz, porque como eu já disse a vocês outra vez, a graça é o favor imerecido de Deus, que produz paz no coração daquele que o recebe. Então, graça e paz. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala justamente desta graça e da alegria que é viver o cristianismo. O cristianismo não é uma religião para ser vivida de forma amarga, azeda. Como eu digo, ninguém aqui foi batizado no suco de limão, né? Estou me recuperando de uma enfermidade. E essa semana, todos os dias, eu tomei ali, espremi o limão puro e o mel. É um pouco amargo o limão, né? Não, nós não somos batizados no limão, não é? Somos batizados nas águas por imersão, que simboliza uma união com Cristo. E essa união com Cristo produz alegria e produz paz. Porque é que fomos alcançados pela graça de Deus. E agora chegamos no texto bíblico da reflexão desta manhã, que é o texto do capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Depois dessa introdução e contextualização, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 1, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus por isso. Nós somos vencedores em Jesus Cristo. É interessante que depois desses 5 capítulos iniciais, Paulo passa a combater uma ideia que já percorria o cristianismo naqueles dias. E ele começa fazendo uma pergunta que eu fiz na introdução. E agora, o que vamos fazer? Se já vencemos em Cristo Jesus, se somos justificados por Cristo Jesus, se é a graça que nos salva e não somos nós mesmos que fazemos algo para sermos salvos, apenas lançamos mão dessa graça com a mão da fé, o que nos resta? Que diremos? Nós viveremos, ele faz a pergunta, nós viveremos pecando, continuaremos pecando para que a graça aumente? Interessante, irmãos. Ainda nos dias de Paulo, havia uma ideia, Vivian e Fúvio, que dizia assim, vamos fazer o mal para que a graça seja maior. Você já pensou um absurdo desse? Vamos fazer o mal para que a graça... Porque se onde o pecado abundou, superabundou a graça, a gente quer que a graça seja maior. Então vamos pecar, vamos fazer o errado, porque a graça vai ser maior. Que loucura. Mas quem disse que nós somos sãos, né? Quem disse que nossa mente é sã? Não. Às vezes a gente tem ideias distorcidas, é normal. É assim comigo, é com você. Às vezes a gente precisa respirar. Às vezes a gente precisa colocar a cabecinha no lugar, porque nem sempre tudo vai bem. Interessante. Que o apóstolo Paulo, ele ensina de uma forma muito enfática, quando ele responde a sua pergunta retórica. Quando ele diz,
continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele imediatamente responde, e ele fala assim, de maneira nenhuma. 18 vezes o apóstolo Paulo usa essa expressão de maneira nenhuma. 18 vezes nas suas escritas. E todas as vezes é para se opor veementemente a alguma ideia. Se alguém tinha dúvida, ele está falando assim, este não é o caminho. Não vá por aí. De maneira nenhuma. Você sabe que hoje em dia há uma dificuldade em definição de pecado. Inclusive ficou meio cafona de falar de pecado. É uma palavra que hoje em dia soa até estranho. Porque no pêndulo da humanidade, alguns levaram este pêndulo para um extremo em que diz tudo é pecado. E outros levaram para outro extremo, onde dizem nada é pecado. E a humanidade gira nesses dois pêndulos, entre essas duas posições do pêndulo. Para um lado, podemos definir como legalismo, radicalismo, fundamentalismo sem base. O outro lado, nós podemos definir como liberalismo, libertinagem, ou alguma coisa do tipo. E aí a gente precisa ter a visão correta. E a visão correta, ela, por mais incrível que pareça eu te falar isso, ela não é pessoal. Porque é muito provável que eu ou você estejamos mais posicionados de um lado ou do outro do pêndulo. E isso vai variar de acordo com a nossa criação, a nossa formação, o contexto em que crescemos, que vivemos. A nossa mentalidade pode ter sido formada para um lado mais legalista ou para um lado mais libertino, digamos assim, ou anárquico. Então, como saber? O grande segredo não está nas minhas palavras. E deixa eu te falar algo. Nem na de nenhum outro mensageiro, quer seja sacerdote ou não, que você possa encontrar no YouTube ou em qualquer lugar por aí. O segredo está na revelação. É aqui. Afinal de contas, nós somos cristãos. E os cristãos baseiam os seus ensinos, seus comportamentos, a sua conduta nas Escrituras, porque é nas Escrituras em que encontramos a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É aqui. E o que seria então, como a Bíblia apresenta esta palavrinha fora de moda chamada pecado? Amartia, ou hamartia, errar o alvo. Quer dizer que a gente tem um alvo, um objetivo, e a gente erra o alvo. Interessante que nas Olimpíadas, um atirador chamou muita atenção por não usar os equipamentos modernos daqueles que praticavam o esporte, e apenas com o seu olhar preciso e experiente, ele conseguia acertar o alvo que outros usavam equipamentos, tecnologia de ponta. Eu não sei, eu já tentei tiro ao alvo, também já atirei com arco e flecha. A minha pontaria não é tão boa assim. E no aspecto espiritual, eu quero te falar uma coisa. Você pode ser um excelente atleta. Eu sei que existem alguns atletas aqui, alguém que pedala 80, 70 quilômetros. Tem gente que não poderia nem pedalar e pedala, né? Aí está em recuperação, convalescência, mas pedala. Tem gente que corre.
Tem gente que chuta a bola ao gol e acerta com precisão incrível alguns lugares. Eu não tenho uma boa pontaria, eu confesso para você, não tenho uma boa pontaria. Aliás, eu tenho poucos talentos. Eu quando canto, também não sou bom cantor, não acerto as notas. Eu desafino, sou daquele tipo que desafina até assoviando. Não tem como. Eu fui... A irmã perguntou ali qual era o hino, eu fui cantar, ela não entendeu qual era a música que eu estava cantando. Daí você tira. Eu sou assim, eu sou desse tipo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. A humanidade toda, no que diz respeito a acertar o alvo da vontade de Deus, é assim. Dificilmente nós acertamos o alvo. Dificilmente nós fazemos aquilo que é para ser feito. Dificilmente a gente escuta a voz de Jesus e a gente tem vontade de fazer o que Jesus disse para a gente fazer. É assim, sim ou não? Sim ou não? Queria ouvir você. É assim ou não? É assim. A gente tem mais tendência a fazer o que não é vontade de Deus do que fazer a vontade de Deus. E eu quero tentar ilustrar para você isso, porque um dia nós fomos criados por Ele. A humanidade foi criada por Deus. E ela estava sob os cuidados, a proteção. Ela estava o tempo todo sendo segura por Deus. Só que Deus, Ele não obrigava a gente a ficar com Ele. Ele não obrigou a humanidade. Ele não fez a humanidade de maneira que ela só pudesse fazer a sua própria vontade. Ele deu algo à humanidade chamado liberdade. Obrigado, amigo. E a liberdade é você poder escolher ficar ou não com Deus. Fazer ou não a vontade de Deus. Liberdade é isso que eu e você temos, que ora a gente diz que quer adorar, ora a gente diz que não quer adorar. Ora a gente quer fazer a vontade de Deus, ora a gente faz a nossa. E por incrível que pareça, na liberdade, os nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos criados, eles não quiseram permanecer com Deus. Eles escolheram cair. Ir por outro lugar. E eu não sei se você sabe, mas pouca utilidade tem uma caneta no chão, a não ser considerada como lixo. Porque ela não foi para ficar, ela não foi feita para ficar no chão. Ela foi feita para escrever, para ser usada por Deus, para estar nas mãos de Deus. Mas Deus continua pegando o ser humano, e o ser humano continua insistindo em sair das mãos de Deus. Assim é algo que a gente passou a herdar depois do primeiro erro. Uma natureza, uma essência que já nasce conosco, que nos inclina para estarmos longe de Deus e não nas mãos de Deus. Aqui só restava uma coisa para a humanidade: ser destruída. Porque não teria utilidade. Mas daí veio algo incrível, que a gente chama graça, bondade de Deus. A caneta, ela não teria como voltar às mãos de Deus. Por isso, a iniciativa da salvação não foi da humanidade. A iniciativa da salvação
foi do próprio Deus. Sabe como isso se chama? Graça. E alguém que permanece nas mãos de Deus passa a ter utilidade, a serem instrumentos na mão de Deus. É incrível. Eu cheguei aqui bem cedo hoje, ou mais cedo do que a maioria. E já vi alguns aqui utilizando seus dons e talentos de forma voluntária, sendo usados por Deus para fazer a vontade dEle. Mas isso é natural? Não. Isso é iniciativa de Deus. O que cabe ao ser humano é permitir que Deus se utilize dele. Por isso Paulo, o apóstolo, ele fala assim: olha, nós não vamos de maneira alguma continuar vivendo no pecado. Nós que morremos para o pecado. Perceba que aqui está o pecado. O chão, nesse caso, é uma analogia do pecado. Nós saímos dele e vivemos e estamos na graça de Deus. Então a gente não vive mais no chão, mas a gente continua tendo liberdade para voltar para o chão. E isso depende da escolha de cada um. Por isso que alguns que já estiveram ministrando a palavra, louvando ao Senhor, não estão mais. Porque quando você vai para debaixo da graça, vai andar sob a graça, você não deixa de ter a tendência, como a gravidade que puxa, e um objeto ele tem a tendência a cair. Quando ele está fora de algum suporte, ele cai. Nós temos a tendência a cairmos, se não estivermos na graça, na bondade de Deus. E assim, o apóstolo Paulo faz uma analogia daquilo que se torna realidade quando você entrega a sua vida a Jesus. Não sei quantos de vocês já foram batizados, mas algo sobrenatural acontece que leva uma pessoa ao batismo. E isso se chama relacionamento com Jesus. Naturalmente, no capítulo anterior, Paulo fala que nós somos inimigos de Deus. Nós não buscamos a Deus. Se você voltar um pouquinho, apenas até o capítulo 3, você vai perceber, no versículo 10, veja o que diz: não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Interessante que no verso 14, fala da nossa boca e diz assim: as suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar o sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa inclinação. Assim sou eu. Eu não sei quanto a você. Eu imagino que você seja assim também. Mas esta é a minha natureza. Só que tem uma iniciativa. E esse é um presente de Deus, da graça de Deus. É nos alcançar. É trabalhar no meu e no teu coração. Há uma voz que diz assim: esse caminho não está te levando para a morte. Esse não é o caminho que você deve seguir. E esta voz é descrita no Apocalipse como alguém que está batendo a porta do nosso coração. E se nós abrirmos o coração, esse alguém entra. Esse alguém fica conosco. Esse alguém come conosco. Esse alguém é nosso amigo. Jesus. É teu amigo Jesus. E quando nós fomos batizados, o batismo foi uma expressão pública desse relacionamento espiritual entre eu e Jesus, entre você e Jesus. E esse relacionamento é tão íntimo, é tão real, que nós passamos a ser corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. E somos membros de um mesmo corpo. Cada um de nós, membros de um mesmo
corpo. Por isso que quando nós nos unimos a Cristo e insistimos em sair das mãos de Cristo, a gente está pecando não só contra nós, mas contra o próprio Cristo. Apoiando o próprio Cristo. Você entende? Eu vou falar alguma coisa particular para vocês. Íntima, minha. Eu não escuto música secular. Eu. Não estou dizendo que isso seja errado. Eu estou dizendo eu. Eu não escuto música secular. Não escuto no carro. Não escuto em casa. No meu celular não tem. Porque essas músicas trazem mensagem que, digo eu, falam aqui. E aquilo que elas produzem não são coisas boas para mim. É muito semelhante a um pastor, professor que eu tive, saudoso professor Luiz Nunes. Foi pastor por aqui, nessa região. O pastor Luiz Nunes não tinha televisão em casa. Ele não estava dizendo com isso que era pecado ter televisão em casa. Só que ele gostava tanto da televisão que aquilo o aprisionava. E ele gastava muito e muito tempo com aquilo. Então, quando era jogo do Vasco, como bom carioca, o pastor Luizão ainda assistia o jogo do Vasco, mas ia para o residencial onde nós morávamos para assistir com a gente lá. Existem coisas que mexem individualmente com cada um. Eu estou falando algumas coisas minhas, eu não sei quais são as tuas. Mas o que o apóstolo está dizendo é que nós morremos para o pecado. Eu não tenho como agradar a Deus e agradar a minha carne, porque se eu alimentar mais a minha carne, eu serei carnal. Eu farei coisas da carne. E todos gostam de fazer coisa da carne, porque naturalmente nós somos carnais. Naturalmente é do que gostamos. Então a gente alimenta aquilo que justamente a gente quer. E como é bom estar unido a Cristo. E como é bom seguir a Cristo. Mas se eu te disser que é fácil seguir a Cristo, eu estarei mentindo. Porque é preciso abnegação. O pecado é o erro do alvo, porque nós, por natureza, somos egoístas ou não? Sim, somos. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer o que a gente quer. E o apóstolo Paulo, ele parece apelar quando eu leio isso. Eu vejo um apelo do pastor Paulo. Ele diz no verso 5 assim, olha, nós fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. E eu pergunto, Jesus Cristo, ele quis morrer? Essa pergunta tem dupla resposta. Ele quis morrer porque era o único meio de nos salvar. Mas ele gostaria que tivesse um outro meio de nos salvar. Por isso que na sua hora de agonia, ele orou dizendo, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E eu tenho algo para te dizer, meu irmão e minha irmã, com um amor de irmão para você. Nada do que façamos pode acrescentar vou falar como na nossa terra, nada do que façamos poderá acrescentar um tiquinho na nossa salvação. Nada do que façamos poderá acrescentar um tiquinho no amor de Deus por nós. Mas o caminho que a gente escolhe seguir demonstra muito
se amamos ou não a Jesus. E isso nunca pode ser visto como um meio de obter o favor de Deus. Porque o favor de Deus é graça. E pela graça não se paga nada. Mas o apóstolo Paulo continua apelando para o meu e o teu coração. Depois de dizer que fomos unidos com Ele na semelhança da nossa morte, ele faz uma garantia. E sabe qual é? De que também fomos unidos na sua ressurreição. Eu quero explicar para você o que isso significa. Meu corpo está se desgastando. Não sei se você já percebeu. Mas hoje de manhã, eu percebi 2 marcas de expressão que eu não tinha antes. Meu corpo está se desgastando. E os seus também. O seu também. Esta caneta está se desgastando. O carro zero que você comprou e saiu da concessionária já não é mais zero. Está se desgastando. As lindas casas que você construiu já estão se desgastando. A vida, ela se desgasta. Mas assim como fomos unidos com Cristo por meio do batismo, somos um corpo com Ele, o mesmo corpo. Assim como fomos unidos com Cristo na sua morte, o apóstolo Paulo apela agora a um presente da graça de Deus. E sabe qual é? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O meu corpo e o seu está se desgastando. Mas nós temos garantia de vida eterna em Jesus Cristo, porque fomos unidos a Ele também na semelhança da sua ressurreição. E ele continua dizendo que ele morreu uma vez só e vive para Deus. E no verso 11 ele diz, faz um apelo para mim e para você. Dessa mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Você vive para Deus. E é muito bom viver para Deus. É muito bom viver sob a graça de Deus. Porque naturalmente nós não acertamos o alvo. Mas sabe aquela coisa assim? Eu só pratiquei arco e flecha uma vez. E eu tentei a primeira vez e a flecha foi muito longe. De novo, muito longe. Até que se aproximou de mim o instrutor. E ele falou, olha, você está pegando aqui errado. Segura dessa outra forma. Sente a pressão. Fecha o outro olho. Olha nessa direção e solta. No alvo. É isso que Jesus faz com a gente. Por isso que é tão bom viver com Ele. Porque com Jesus a gente acerta o alvo. Com Jesus a gente consegue chegar lá. Com Jesus, hoje eu posso ter errado. Mas Ele chega pertinho, coloca a mão nos meus ombros, nos teus ombros,
E você, se estiver sujo, Ele te limpa. Tira o pó. E diz, vamos comigo. E daí você fica andando com Ele. No caminho seguro. No caminho certo. Até que vai chegar o dia em que você olhará para trás e verá que tudo o que você precisou abrir mão terá sido muito pequeno à luz do que você ganhará com Jesus Cristo. O verso 14 finaliza dizendo que o pecado não nos dominará, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Interessante que antes, ele diz que nós não devemos oferecer nossos corpos como instrumentos de injustiça. Nós devemos oferecê-los como instrumento de justiça. Como fazer isso? Permanecendo nas mãos de Deus. E ele diz no verso 13: ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Interessante. Interessante, muito interessante, porque eu viajo muito de carro e sozinho, né? Em muitos momentos. Então a gente tem tempo de pensar muita coisa, né? Ora está o louvor, ora está o silêncio. Eu gosto também do silêncio. E um desses momentos, eu parei para pensar que nesse corpo que está se degenerando. E lembrei, minha mente voltou para aquilo que Deus falou. Daqui a alguns anos, eu não sei quantos, na verdade eu não sei o dia, a hora. Se Jesus não voltar daqui para lá, talvez alguns de vocês recebam uma mensagem pela rede social, vejam em algum lugar, de que eu aqui já não estou, de que eu dormi o sono da morte. Mas eu não tenho medo de morrer. Isso é diferente de querer morrer. Eu não quero morrer, mas eu não tenho medo de morrer. E eu vou dizer para você o que tirou o medo da morte. É porque nem a morte... Eu quero... Por favor, projeta para mim, Romanos 8. Eu quero ler com você. Verso 38. Romanos 8, 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito bom viver assim. É muito bom viver assim. Esse é um presente da graça de Deus para você, meu amigo, para você, minha amiga. Viva seguro nas mãos de Deus. Viva segura nas mãos de Deus. Receba de graça a água da vida que vem de Deus. Viva para Jesus, não para o pecado. Viva em Cristo e você terá vida em abundância, vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos pedir para Deus sondar o nosso coração e renovar a nossa vida e nossa entrega nesta manhã.
Vamos cantar juntos, por favor, todos em pé. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, transforma-me, sonda-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, cante. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.
Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado pela salvação que existe no nome de Jesus Cristo. Obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Senhor nos salvou. Pai, ajuda-nos. Queremos acertar o alvo, queremos viver para o Senhor. Fala de forma audível com Teu Espírito ao nosso ouvido. E nos guia por um caminho de retidão, um caminho de justiça, um caminho de verdadeira adoração ao Senhor, adoração em espírito, adoração em verdade. Ó Deus e Pai, transforma-nos. Somos imperfeitos. O Senhor sabe das nossas tendências, das nossas fraquezas. O Senhor sabe qual é a nossa dificuldade. Mas o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é o nosso refúgio. Em Ti nós encontramos abrigo. Em Ti nós encontramos força e vitória no sangue de Jesus. Concede ao Teu filho e filha restauração, paz para a sua vida, o perdão que só o Senhor pode dar, o alívio e o aconchego que apenas o Senhor concede através de Tua graça. Deus, que dos Teus adoradores aqui no Cabo Branco exista alegria em fazer a Tua vontade, alegria em Te adorar, alegria em louvar o Teu nome. Deus, eu Te peço salvação para nós todos, que nenhum daqui se perca, mas todos sejam alcançados pelo Senhor. Deus e Pai, nessa véspera de um dia que é comemorado o Dia das Mães, eu oro por aquela pessoa aflita, pelo seu filho que tomou decisões erradas na vida, aquelas também que estão estéreis, mas que o Senhor pode, se for do Teu propósito, trazer a esta mulher a cura para o seu ventre e fazê-la fértil para a glória do Senhor. Deus, eu oro por aquelas mães enfermas, que assim como a minha está convalescendo, outras estão enfrentando batalhas duras. Deus e Pai, eu oro não somente por cura, por restauração, mas eu também oro por paz e confiança no Senhor. Dá-nos um restante de sábado em Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Queremos saudar a igreja. É uma alegria estarmos sempre com os nossos queridos irmãos.